Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes e internautas que acompanham e seguem a Rádio Justiça. Vamos aos assuntos de hoje envolvendo datas. Hoje, por exemplo, 8 de dezembro, Dia da Justiça, doutor Roberto Liviano. Pois é, dia 8 de dezembro é o dia que se celebra o Dia da Justiça, mas eu acho importante nós termos a clareza. Eu sou integrante do Ministério Público, caminho para 29 anos, e eu penso que nós precisamos da consciência de que o Dia da Justiça deve ser todo dia, né? Todo dia nós precisamos ter clareza sobre a nossa missão, sobre as nossas responsabilidades, sobre as prioridades que a justiça deve ter. Mas eu penso que as efemérides, nós temos um Dia da Justiça, é importante para que certos compromissos sempre sejam lembrados, né? Quando nós cursamos direito, nos formamos bacharéis, nós aprendemos a técnica do direito, mas nós não podemos nos abrutizar e perder certos nortes, certas prioridades sociais absolutamente fundamentais. Quando um juiz, quando um membro do Ministério Público, ele examina um caso, ele deve ter noção de que seu posicionamento, tanto o pedido, a intervenção do Ministério Público, ela repercute socialmente, assim como a decisão do juiz. Nós vivemos num país em que o grande problema social é o problema da desigualdade. E muitas vezes aqueles que respondem pelo poder executivo, pelo poder legislativo, muitas vezes eles perdem essa referência. O Brasil tem a 9ª economia do mundo, no entanto, figura dentre os 10 países mais desiguais do mundo. Acaba de ser divulgado, por exemplo, um ranking que é organizado pelos professores, dos economistas Thomas Casas e Guido Cosi, da Fundação para a Criação de Valor, em que eles examinam a qualidade das elites mundiais. E eles examinam dados das elites de 32 países. Né? E o Brasil, dessas 32 elites examinadas, figura no 6º pior lugar de todas. Né? E aí, quando se fala em qualidade do comportamento das elites, em que o Brasil fica atrás de México, Rússia, Índia, até aí nós estamos falando de países em que nós temos até uma certa similitude econômica, social e política, mas fica atrás também do Cazaquistão, da Arábia Saudita e até da Botsuana, na África, pelo menos à frente da Argentina, né? O que se leva em conta aqui? Leva-se em conta o comportamento das elites em relação ao progresso econômico. E a elite brasileira é considerada uma elite rentista e não uma elite competitiva. Portanto, uma elite que enriquece e que concentra mais a riqueza. Não é? Eu estou falando isso, e esse relatório se baseia em conceitos dos economistas Daron Acemoglu e James Robinson, porque a justiça precisa ter atenção à repercussão social das suas decisões. Quando você fala em Dia da Justiça, Sérgio, é importante quando a justiça examina os casos que lhe são apresentados, não pode se valer apenas de uma interpretação fria, totalmente desprendida de uma realidade social na qual ela está se baseando. Sim. A justiça, ela se aplica dentro desta realidade. Quando nós temos a proteção dos interesses difusos e coletivos, quando são examinadas as questões que dizem respeito ao direito à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente, à dignidade humana, tudo isso precisa ser levado em conta com muita seriedade.
seriedade. E imparcialidade também, né, doutor Roberto? Sociais gravíssimos, né? Então, penso que o Dia da Justiça é um dia de reafirmação desses compromissos, da supremacia absoluta do interesse público, nos termos da Constituição. Sim, e a questão da imparcialidade acima de tudo. Não ouvi, Sérgio. E a questão da imparcialidade acima de tudo. Exatamente. Isso é um compromisso absolutamente elementar. É necessário até, quando nós temos aquela figura emblemática da deusa Têmis, né, que ela tem os olhos vendados, sempre é bom lembrar, às vezes as pessoas olham, as novas gerações, até quem é de fora da justiça, vê certas imagens que simbolizam e às vezes não compreendem, né? E essa nossa interação aqui de toda terça-feira, ela é interessante até por isso. Qual é o significado da deusa Têmis quando ela tem os olhos vendados? Por que uma mulher de olhos vendados simboliza a justiça? Está relacionada justamente a esse ponto fundamental que você acaba de tocar: imparcialidade. Ela tem que ser distribuída de maneira equilibrada, não de maneira justa. Não se pode pender para um lado, pender para o outro. Ela tem os olhos vendados porque pouco importa o destinatário dessa distribuição da justiça. Se é A, se é B, se é pobre, se é rico, se é poderoso, se não é poderoso. Alguns que nos ouvem vão dizer, mas na nossa realidade as coisas nem sempre são assim. Infelizmente, a gente deve reconhecer que nem sempre são assim, mas nós temos que lutar com força para que isso aconteça, para que a nossa justiça tenha um compromisso com a imparcialidade, para que ela seja realmente um instrumento do bem comum, para que ela tenha esse compromisso com o interesse público, para que a venda da deusa Têmis seja bem colocada sob seus olhos, para que ela não enxergue a quem a justiça se distribui. Isso passa por muitas questões, isso é muito complexo, não é? Porque o nosso país é um país que tem uma herança patrimonialista, que tem a cultura do compadrio, que tem o clientelismo nas suas raízes, nas suas origens, na sua essência, e libertar-se dessa cultura é uma coisa complicadíssima. E, infelizmente, isso acaba também resvalando, gerando consequências também, infelizmente, no plano da justiça. Mas é necessário que todo mundo lute para que a venda da deusa Têmis fique bem colocada sobre seus olhos e que a direção seja exatamente essa, da imparcialidade, para que a justiça seja distribuída de maneira equilibrada, justa, equânime, dando a cada um o que é seu, pouco importando quem é. E mais, com garantia do direito de acesso à justiça para o pobre também. O direito à justiça, ele não pode ser um privilégio do rico. Esse é um outro ponto, né? Todos têm direito à justiça. Não apenas os ricos, que podem ter os melhores advogados. Não apenas aqueles que estão no topo da pirâmide. Todos têm direito à justiça. E a nossa Constituição, ela prevê, dentro da sua estrutura, que quem não tem condições de contratar os advogados, que quer os melhores advogados, tem direito à assistência pela Defensoria Pública. E a Defensoria Pública é composta por excelentes profissionais para cumprir este papel de garantia do acesso à justiça, para que ninguém fique desprotegido, para que ninguém tenha as portas do acesso à justiça fechadas na sua casa. Não é? Defensoria Pública que precisa também ter suporte, porque não adianta ter ótimos profissionais se os governos estaduais não investem em outros recursos, né, doutor Roberto Liviano? Muito bem colocado, muito bem lembrado, Sérgio. Quando se faz uma campanha, é necessário cada vez mais que as pessoas tenham clareza sobre isso e exijam, reivindiquem. Você é candidato ao governo do Estado, eu quero saber se você tem compromisso em estruturar adequadamente
a Defensoria Pública do Estado, para que ela cumpra o seu papel. Se você tem compromisso em estruturar adequadamente o Ministério Público do Estado para que ele cumpra o seu papel de combate à corrupção, de defesa dos interesses difusos e coletivos. Se você tem compromisso em estruturar a polícia civil, a polícia militar, a polícia científica, que tem a incumbência de fazer o trabalho investigativo científico dos crimes. São políticas públicas de Estado absolutamente essenciais para a cidadania. Doutor Roberto, vamos para uma outra data muito importante, celebrada amanhã, dia 9 de dezembro, Dia Internacional contra a Corrupção, que foi declarado até pela ONU, desde a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi promulgada em 31 de outubro de 2003 e entrou em vigor em 14 de dezembro de 2005. Exatamente, muito bem lembrado. Aliás, em virtude disso, o Instituto Não Aceito Corrupção articula em 2020 o início do Dezembro Transparente, não é? Mas você pontuou muito bem. A ONU, ao ser celebrada a Convenção Anticorrupção, mais importante instrumento internacional que reúne os países na luta anticorrupção, a Convenção de Mérida, desde então, o dia 9 de dezembro é consagrado como Dia Internacional de Combate à Corrupção. E também é importante que nós tenhamos esta referência mundial na luta anticorrupção. E cada vez mais forte é este movimento do mundo contra a corrupção. Foi-se o tempo em que se imaginava que a corrupção era um problema local, era um problema de uma cidade. Não, o problema da corrupção é um problema global. O mundo é globalizado e a corrupção também é um fenômeno globalizado transnacional. O desvio de bens, o desvio de valores, as fraudes, elas são cometidas num local e no aperto de um dedo, num clique, valores são transferidos para paraísos fiscais, circulam pelo mundo. Ou seja, o mundo precisa se unir a um movimento internacional de luta contra a corrupção. Por isso é muito importante que nós tenhamos um Dia Internacional de Combate à Corrupção. Nós temos esse movimento do mundo contra a corrupção. Nós tivemos a Lei Anticorrupção 12.846 de 2013, que define uma série de sanções também no mundo empresarial, no plano do compliance, né? E isso tem sido importante para que nós cada vez mais consigamos consolidar, sedimentar este compromisso dos países na luta contra a corrupção. Óbvio que isso não acontece de imediato, é uma longa estrada, né? Nós temos evoluções que são heterogêneas, os países evoluem de maneira diferente e no Brasil nós estamos ainda muito distantes do ideal. Aliás, nesses últimos anos, neste último governo, nós temos evoluído, nós estamos caminhando para trás. Foi editada a medida provisória 966, por exemplo, que propõe a blindagem de agentes públicos que cometam corrupção durante a pandemia. Isso é um retrocesso em matéria de combate à corrupção, como é um retrocesso qualquer tipo de obstrução à transparência, como foi a medida provisória 924, o apagão de dados durante a pandemia. Ou seja, o processo de combate à corrupção, infelizmente, ele tem avanços e recuos. Mas é importante que nós tenhamos esse momento mundial de celebração do combate à corrupção. Por essa razão, o Instituto Não Aceito Corrupção, aproveitando dia 9 de dezembro, o Dia Internacional de Combate à Corrupção, e também aproveitando o sucesso da consagração de meses a causas, como o Setembro Amarelo, dedicado à prevenção ao suicídio, o Outubro Rosa, que já está mais do que consolidado em relação à prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata. O Instituto Não Aceito Corrupção está trabalhando para construir o mês de dezembro como um mês de prevenção à corrupção, o Dezembro Transparente. A melhor identificação cromática com a prevenção à corrupção é a identificação da transparência. A transparência é a melhor referência que se identifica com a luta da prevenção à corrupção. O professor Kierkegaard, da Universidade da Califórnia,
ele aponta 3 vetores fundamentais quando se pensa na luta contra a corrupção. São elas a transparência, a desconcentração do poder e a redução dos monopólios. Então, nós pensamos, Sérgio, que prevenir a corrupção através da transparência é absolutamente fundamental. Por isso, nós propomos a criação do Dezembro Transparente, difundindo a ideia do Dezembro Transparente como a ideia de disseminar essa cultura, de termos um mês dedicado a eventos, debates, discussões, apresentação de dados, oficinas de trabalho, premiações. Aliás, o Instituto Não Aceita Corrupção está terminando aí, amanhã vai ser o desfecho do prêmio, do segundo prêmio Não Aceito Corrupção. Amanhã nós vamos entregar a partir das 18 horas no nosso canal do YouTube, com transmissão ao vivo, os 9 vencedores do segundo prêmio Não Aceito Corrupção nas categorias Academia, Comunicação e Tecnologia. Ideias inovadoras para melhorar o combate à corrupção no Brasil. E nós queremos, no ano que vem, que agora todo mundo está vivendo o drama da pandemia, mas se Deus quiser, no ano que vem, todo mundo vacinado, vivendo um momento, tomara que melhor do que esse que nós temos vivido, que o Dezembro Transparente ganhe as ruas. Que todo mundo possa vestir esta camisa de maneira efetiva, concreta, real, pessoal, as escolas, as universidades, as repartições públicas, as ONGs, todas as pessoas, os estádios, os espetáculos. Nós temos um projeto de lei, o 4685 de 2020, proposto pelo secretário de Transparência da Câmara, o deputado Roberto de Lucena e outros parlamentares, instituindo por lei a criação do Dezembro Transparente. E os ouvintes e internautas que nos acompanham podem assinar o abaixo-assinado apoiando a aprovação do projeto. Basta acessar a plataforma Change, www.change.org/dezembro/transparente. Ali você pode ser um apoiador ao abaixo-assinado. Estamos caminhando aí para 15 mil assinaturas. E você pode se juntar a nós nessa cruzada. E pode também participar de toda a programação do Dezembro Transparente. Nós compilamos tudo isso na página do Instituto. Você pode acompanhar tudo isso. Acesse aí o nosso site nãoaceitocorrupção.org.br. Lá você encontra todos os eventos que estão ocorrendo até sexta-feira, na semana do Dezembro Transparente. Portanto, 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção, e esta semana, a semana do Dezembro Transparente, e a nossa luta é pela criação do Dezembro Transparente para consolidar esta cultura de integridade, de transparência, no sentido de termos cada vez mais esta ideia de limpeza, de valores republicanos, de respeito à cidadania como valores fundamentais para o progresso da sociedade, do povo brasileiro. Com garantia a lei de acesso à informação, doutor Roberto Liviano. Sem sombra de dúvida. Na verdade, a transparência é exatamente isso. Respeito à lei de acesso à informação, que completa aí 8 anos, foi um instrumento importante nessa construção, né? Mas temos muito mais a caminhar, porque infelizmente a lei de acesso à informação, Sérgio, não é respeitada no Brasil. Pesquisa recente do Estadão mostra que 2/3 das cidades simplesmente desprezam a lei de acesso à informação. Sinal de que a transparência precisa de muito trabalho ainda para se tornar uma regra respeitada. Doutor Roberto Liviano, até a próxima semana. Um abraço. Forte abraço, até a próxima, e todo mundo conosco no Dezembro Transparente, por um país mais ético, mais justo e mais respeitado. E mais respeitado. E mais respeitado.